A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui, irmãos, esse vídeo eu vou estar relacionando o profeta Daniel com o último assunto do canal, que foi o cristão e a faculdade. Eu acho que vai ficar bem bacana o vídeo, então eu já peço para que os irmãos venham a dar o like, se inscrever, comentem, beleza? E aqui, o profeta Daniel, ele é muito interessante o exemplo que ele nos dá, porque lendo ali o profeta Daniel desde o capítulo 1 até o 12, a gente vai ver uma vida assim muito com Deus, sabe? Daniel era um homem muito assim com Deus. Ele é um ótimo exemplo para a gente. E a história dele é que ele vivia na terra de Judá, ele fazia parte da linhagem real dos nobres ali da terra de Judá, que é uma nação. E aí a Babilônia vem e destrói Judá, Jerusalém, destrói tudo, porque eles se rebelaram contra Deus, né? Então Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor com que a cidade pudesse ser destruída, né? Deus abandonou eles por conta da rebelião deles próprios. E aí o profeta Daniel fazia parte dessa nobreza, dessas pessoas que estavam na linhagem real. E o rei Nabucodonosor, ele recolhe, ele faz uma deportação da terra de Judá para a Babilônia, levando todos esses jovens da linhagem real, nobres, sem defeito, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, para que a Babilônia, que era a maior potência da época ali, ela pudesse ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Que caldeus é um sinônimo de Babilônia, né? É a mesma coisa. Quando esses jovens chegam na Babilônia, e lembrando, eu estou relacionando isso com os cristãos na faculdade. Então, Daniel ele era muito jovem quando ele foi para lá. A gente sabe disso porque em Daniel capítulo 9, o profeta vai estar orando pela nação dele. Então, ele vai estar orando porque ele sabia que estava chegando o fim. Ele estava chegando o fim ali do cativeiro, né, dos 70 anos. Então, Daniel chegou ali antes dos 70 anos. Então, significa que já haviam se passado 70 anos. Então, quantos anos será que Daniel tinha quando ele chegou lá, né? Então, ele era adolescente, ou se não, ele era um pouco mais velho que isso, entende? E dentro de todo esse contexto, o profeta Daniel, lá no capítulo 1, ele vai estar mostrando que ele quer ser obediente a Deus mesmo na terra da Babilônia. Porque embora todas aquelas construções, todo aquele império que estava sendo erguido ali pelas mãos de muitos trabalhadores e tal, e toda aquela economia que estava crescendo na Babilônia, eles dominando outras terras, exércitos e tal, ainda assim, Daniel não ficou com os olhos dele focados na terra, ele focou os olhos dele no céu, e ele preocupou com aquilo que iria agradar o coração de Deus. Quando o profeta Daniel ele vai ir para lá, né, sendo deportado, o rei vai estipular 3 anos para ensinar toda essa cultura e a língua dos caldeus, e a ração diária vai ser finas iguarias e vinho. O que isso importa? Importa que o profeta Daniel ele escolheu não se contaminar com o vinho que o rei bebia e nem com as finas iguarias. Então, Daniel ele não viu que aquilo seria agradável aos olhos de Deus. Naquele momento ali, até a carne mesmo que o Nabucodonosor comia, tudo aquilo poderia ter sido sacrificado a outros deuses e tal. Então Daniel não viu que isso seria agradável a Deus. Então Daniel ele preferiu se santificar, ele preferiu ser obediente a Deus do que ele se alimentar ali de animais ali que eram oferecidos em sacrifícios a deuses pagãos, certo? Eu vou estar lendo aí na Bíblia mesmo e aí os irmãos vão entender. Então, irmãos, eu vou estar lendo aqui o profeta Daniel a partir do versículo 3. Os irmãos podem ler desde um se quiser, mas aí eu já vou começar do 3. Vai falar assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então é o que eu já falei.
eu já expliquei isso, né? Eu vou continuar. Determinou-lhes a ração diária das sinas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Lembra até um pouco hoje, né? Que os jovens são mantidos ali por 4, 5 anos ali, sendo ensinados ali para desempenhar alguma função, né? Ao cabo do qual assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as sinas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 15 vai falar assim: No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das sinas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as sinas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Aí eles são enviados ali para a corte, né, com Nabucodonosor, ele vai falar assim: Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que a todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Algumas coisas que a gente já pode notar no testemunho do profeta Daniel e que elas acabam ficando ocultas é que Daniel, mesmo ele tendo poucos amigos, ele tinha amigos e amigos de qualidade, amigos que eram valiosos aos olhos de Deus. Então foram homens ali que eles foram fiéis com Deus. E a prova disso é que em Daniel capítulo 3, mesmo o profeta Daniel não estando junto com eles ali naquele momento, eles preferiram entregar os corpos deles à morte, né, ao fogo, do que adorar outro Deus, né, que não o seu Deus. Então eles não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor fez, a estátua de ouro. Então, ou seja, foram ótimas influências para o profeta Daniel. Eles permaneceram unidos, juntos. E essa fidelidade com Deus ali, daqueles 4 homens ali, conduziu eles a muitas coisas na vida, na Babilônia, certo? Então, o que acontece? Além disso, o profeta Daniel, ele, jovem, ele poderia abandonar a Deus, poderia pensar que, já que está todo mundo desobedecendo a Deus mesmo e tal, então eu vou desobedecer também. Mas muito pelo contrário, o profeta Daniel escolheu ser obediente, entende? E essa obediência gerou ódio em todo mundo que estava ao redor de Daniel. Isso eu digo no capítulo 1. Embora a gente às vezes não leia e não consiga perceber esse ódio, a gente vai perceber ele lá no capítulo 6, quando sátrapas e presidentes armam toda uma cilada para prender Daniel e jogar ele na cova dos leões, né? Só que Deus é mais e Deus livrou ele de tudo isso. No capítulo 5, embora nos capítulos 2, 3 e 4, 3 não, mas no capítulo 2, no capítulo 4, Nabucodonosor exalta Daniel ali, quando chega no reinado de Belsazar, parece que Daniel se tornou um nada no reino, porque Belsazar nem conhecia quem era Daniel, né? Ou seja, Daniel ele foi abafado ali e expulso ali de uma certa forma, ele foi afastado ali dos seus cargos e ali no último dia de reinado de Belsazar, que ele é chamado de volta ali, porque ninguém estava conseguindo resolver o problema, né? Que era a mão que escreveu na parede, né? Nene Tekel Partem. Mas o foco nosso aqui é falar do capítulo 1. E no capítulo 1 a gente percebe o quê? Que outras pessoas também odiaram a Daniel, porque antes eles comiam finas iguarias e vinho. Pensa, quem não iria gostar disso, né? Agora, quando o chefe dos eunucos troca essa alimentação por legumes, pensa, eles começaram a odiar Daniel. E além disso, Daniel ele se mostrou 10 vezes, ele e os amigos,
eles se mostraram 10 vezes mais doutos, mais inteligentes do que todos os demais magos, né? Então, é uma expressão que designa que eles eram muito inteligentes, né? O conhecimento deles foram maior do que todos aqueles outros. Então, tudo isso gerou inveja, ódio neles. Mas no capítulo 2, quando eles começam a assistir diante de Nabucodonosor, eles vão se tornar o salvador daquelas pessoas, porque é graças a Daniel ter interpretado o sonho de Nabucodonosor, porque Deus deu a visão e o sonho para ele com a interpretação, né? Então foi graças a Daniel que aqueles outros magos não foram mortos, porque Nabucodonosor disse que se não fosse interpretado o sonho, todos seriam mortos. Então, olha que grandeza que é o profeta Daniel, irmãos. E tudo isso porque Daniel um dia chegou a obedecer a Deus, ele escolheu obedecer a Deus. Então eu peço aí, irmãos, para que vocês venham se inspirar na história do profeta Daniel, e mesmo vocês estando em faculdade, estando aí no meio de ímpios que todo momento só sabe falar de perversão, de iniquidade, que vocês venham a saber permanecer firmes com Deus, beleza? Então, se inspirem na história do profeta Daniel e leiam o livro de Daniel, estudem as profecias, e eu vou estar gravando mais vídeos sobre o profeta Daniel, se Deus permitir, beleza? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Deixa o like, compartilha, seja para os grupos aí de WhatsApp, Facebook. Dá uma moral aí, beleza? Muito obrigado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês.